Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você está nos assistindo agora nesse momento. Vamos começar mais uma aula sobre história do Brasil. Vamos falar sobre o Brasil pré-descobrimento. Quem vivia aqui, como viviam esses povos, e como viviam esses povos antes da chegada dos portugueses. Em 1500, antes da chegada dos portugueses em 1500, o território que hoje chamamos de Brasil já era habitado há milhares de anos. Aqui viviam milhões de indígenas, organizados em centenas de povos diferentes, cada um com sua própria língua, cultura, crenças e formas de organização social. Portanto, é importante deixar claro, desde o início, não existia um único povo indígena, mas uma enorme diversidade de sociedades. Os historiadores estimam que entre 5 milhões de indígenas viviam no Brasil. Antes da colonização, esses povos ocupavam praticamente todo o território do litoral do interior da América do Sul, na Amazônia, ao sul do país. Para facilitar o estudo, eles costumavam ser agrupados em grupos de troncos linguísticos, grandes troncos linguísticos como os Tupi-Guarani, os Macro-G, os Aruac e os Caribe. Os povos do tronco Tupi-Guarani viviam principalmente no litoral e foram os primeiros a ter contato com os portugueses. Eles praticavam agricultura, especialmente o cultivo da mandioca, além da pesca, da caça e da coleta. Já os povos do tronco Macro-G ocupavam o interior do Brasil, sobretudo o Planalto Central, e tinham uma organização social fortemente ligada aos rituais, aos clãs e à vida coletiva. Na região amazônica, povos dos troncos Aruac e Caribe desenvolveram profundo conhecimento dos rios e da floresta, além de redes de troca entre diferentes aldeias. Esses povos viviam em aldeias chamadas de tabas. As aldeias geralmente tinham formato circular ou semicircular, com um espaço central usado para reuniões, festas e rituais. As casas, conhecidas como as ocas, eram coletivas e abrigavam famílias e também, e famílias, ao mesmo tempo que era uma oca, ela também coletiva, ela também abrigava as famílias, Por isso vivia em sociedade. Do ponto de vista político, não existia algo parecido com o Estado ou um rei, não tinha rei, entendeu? A liderança era exercida pelo cacique, responsável por orientar a aldeia em decisões importantes, e pelo pajé, que atuava como líder espiritual, curandeiro e mediador entre o mundo espiritual e o mundo material. A autoridade desses líderes não vinha da força, mas do respeito, da experiência e do prestígio dentro da comunidade. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. A economia indígena era baseada no trabalho coletivo, na subsistência. Não havia propriedade privada de terra nem acumulação de riquezas. A produção tinha como objetivo garantir a sobrevivência do grupo e não o lucro. A agricultura utilizava técnicas como coivara, que consistia na queima controlada da vegetação para preparar o solo, sem causar danos permanentes ao meio ambiente. Culturalmente, os povos indígenas possuíam uma relação muito profunda com a natureza. A religião estava ligada aos elementos naturais, aos espíritos e aos ancestrais. Como não utilizava a escrita, o conhecimento era transmitido oralmente, de geração em geração, por meio de histórias, mitos e rituais. As pinturas corporais, as danças e as cerimônias tinham significados sociais, espirituais e identitários. Em alguns povos existia a prática da antropofagia ritual, que muitas vezes é mal interpretada. Ela não está relacionada à fome ou à violência gratuita, mas a rituais simbólicos ligados à guerra, à espiritualidade e à incorporação das virtudes do inimigo. Portanto, essas sociedades estavam longe de ser atrasadas ou primitivas, como por muito tempo foram descritas. Elas possuíam conhecimentos sofisticados sobre a agricultura, medicina natural e o ambiente em que viviam, mantendo o equilíbrio com a natureza. A chegada dos portugueses a partir de 1500 provocou transformações profundas e violentas, guerras
escravização e doenças trazidas da Europa dizimaram grande parte da população indígena. Mesmo assim, muitos povos resistiram e resistem até hoje. Conhecer quem vivia no Brasil antes de 1500 é fundamental para entender a nossa história e reconhecer que os povos indígenas são parte essencial da formação do Brasil. Pessoal, essa é a história que muitas vezes a gente não sabe, a gente não ouve na escola, né? A pré-Brasil, pré-descoberta, antes da descoberta, antes da invasão, né? Dos portugueses, ou achamento, como você preferir. Então, os povos já viviam aqui, povos originários, indígenas, eles viviam em sociedade, né? Não eram, como dizem, que eles viviam, não sabiam de nada, entendeu? Os portugueses o consideravam como animais sem almas, né? Entendeu? Então, não, eles tinham conhecimento de várias coisas, inclusive agricultura. Eram povos que viviam em sociedade. Eles foram dizimados, mortos, escravizados. Né? Esses povos hoje não se vê muito. Né? Tem pelo Brasil afora, mas não se vê muito. Então, fica aí a dica, se você quiser conhecer mais, pesquise, procure mais sobre isso. Nós vamos estar aqui falando bastante sobre a história do Brasil, são 525 anos de história do Brasil. Vamos fazer vários vídeos contando a história do Brasil, vídeos curtos, tá? Não entediante, você vai aprender e vai poder passar em prova, passar em concurso e o que seja lá o que for que você está fazendo. Então vem com a gente, não esquece de se inscrever no canal, de apertar o sininho para curtir e tamo junto, tá bom? Muito obrigado, pessoal, tamo junto.